Opa, fala pessoal, tranquilo? Estou aqui na nossa terceira parte sobre a velha ordem mundial, né? Esse nosso capítulo. Deixa eu colocar aqui o meu horáriozinho, né? Para a gente poder marcar o tempo, prontinho. E nós vamos falar sobre o fim da Guerra Fria, né? Sobre o fim desse período que foi a velha ordem mundial. Então a gente vai analisar sobre vários ângulos diferentes, vários contextos, não é verdade? E assim, pessoal, é importante a gente analisar que, obviamente, os países capitalistas eles cresceram muito mais economicamente do que os países socialistas. Então, do início aí do mundo bipolar da Guerra Fria, né, os países capitalistas tiveram uma ascensão muito grande, não é verdade? Porém, nos anos 1970, né, nós tivemos duas grandes crises do petróleo, a de 73 e depois a de 79, né, a guerra do Irã e do Iraque, né, que o governo passou a ser teocrático. Isso fez com que tanto os Estados Unidos quanto os países capitalistas entrassem numa profunda crise. O Brasil entrou numa profunda crise por conta disso, né? E isso fez com que vários problemas surgissem no mundo capitalista, como o déficit público, déficit da balança comercial, desvalorização do dólar e, como consequência disso, né, o padrão do ouro-dólar é o início aí do neoliberalismo, né? Uma perda de competitividade dos países europeus e também do Japão, né? Os choques do petróleo pelo mundo, os países tiveram que investir mais em fontes alternativas. Aqui no Brasil começamos a investir no pró-álcool, passamos a investir aí em exploração de petróleos em áreas litorâneas, e outros países pelo mundo fizeram a mesma coisa, não é verdade? E do lado socialista, pessoal, atraso tecnológico industrial, né? Já vinha com esse atraso tecnológico, né? Déficit público por conta dos gastos com a corrida armamentista, já que a União Soviética ela tinha aí um lado voltado para a corrida armamentista e nuclear muito forte. Isso acabou gerando déficit público, acabou gerando a incapacidade de atender a demanda da população por bens de consumo, como roupas, alimentos, tudo isso começou a faltar bastante, né? O mundo capitalista se recuperou de uma maneira um pouco mais fácil, porque pegou toda aquela tecnologia voltada para a área nuclear, para a área militar, e foi transformando em produtos para a população civil em geral, como foi o caso do forno micro-ondas. Coisa que o mundo socialista não quis fazer na época, né? Então, não houve assim uma recuperação muito forte do mundo socialista. O mundo socialista ele vivia um estado burocrático tudo centralizado no Estado. Ele definia preços, definia a qualidade dos produtos. Isso fez com que eles não conseguissem se recuperar de uma maneira tão fácil, né? O Mikhail Gorbachev, quando ele assumiu a União Soviética no início da década de 1980, né, ele lançou vários programas de reforma. Dois se destacaram. A perestroika, que foi uma reformulação econômica, né, foi uma tentativa de implementar uma economia de mercado, foi uma abertura para investimentos estrangeiros, para que empresas transnacionais pudessem entrar na União Soviética. E a Glasnost, que foi uma reforma política, ou seja, um aumento das liberdades individuais, abriu para que outros partidos pudessem ser instalados, além do Partido Comunista. Só que essas reformas sofreu uma forte intervenção da concorrência, né, pessoal? Nem todo mundo deu certo, uma oposição muito forte, principalmente liderada pelo Boris Yeltsin, né? Teve consequências essas reformas? Teve. Uma das consequências positivas foi a aproximação dos Estados Unidos, né, e da União Soviética. Houve alguns acordos, principalmente acordos de desarmamento, né, que foram feitos. Foi interessante, porque a ideia de parar de investir em armamentos faz com que, né, diminua os gastos bélicos e sobe mais dinheiro para a área social, né? Outros países passaram a viver manifestação em favor dessas
reformas, na verdade. Isso levou à queda de governos, isso levou a enormes mudanças econômicas, né? Muitos países passaram a adotar uma economia de mercado, muitos países passaram a adotar programas de privatizações e também de abertura para o capital estrangeiro. Isso fez com que a União Soviética fosse diminuindo a sua força, né? Isso foi, né, fazendo com que o socialismo fosse diminuindo, não é verdade? E acabou culminando com o fim da União Soviética. O cenário político na União Soviética era bastante conturbado, né? E o Gorbachev foi retirado do poder no início de 1991, né? E isolado na Ucrânia. Nesse mesmo ano, em 91, Boris Yeltsin, né, que fazia parte da oposição, que representava uma ala mais conservadora, foi eleito presidente da Rússia, né, que é óbvio a maior província da União Soviética. E em seguida ele resolveu declarar a independência da Rússia, que foi seguido pelas outras repúblicas soviéticas, tendo então o fim da União Soviética em dezembro de 91. 12 desses países, pessoal, 12 dessas ex-repúblicas, resolveram fundar um bloco econômico único, chamado CEI, ou Comunidade dos Estados Independentes. Esse bloco existe até hoje, né? Foi bastante complicado, pessoal, essa transição, né, do socialismo para uma economia de mercado, porque muitos países passaram a exigir, né, a sua independência. E muitas regiões que já foram nações também passaram. Então, é complicado porque muitos grupos separatistas, né, passaram a ter problemas com suas nações. Entendeu? Teve também problemas com a inflação, déficit comercial e fiscal, aumento da criminalidade, aumento de problemas sociais, como o aumento do alcoolismo, né? Aumento de problemas políticos, como corrupção e fraude eleitoral. Muita gente se apropriou desses problemas para entrar no poder. E aqui eu coloquei imagens bastante fortes, né, de uma situação que aconteceu na Chechênia, né, que foi a invasão de uma escola da capital da Chechênia, né, Beslan, uma escola infantil, por terroristas. Né? Eles mantiveram as crianças, os professores, funcionários da escola como refém por 3 dias. Isso foi em 2004, né? E os terroristas eles espalharam bombas por toda a escola. E o governo russo, além de não quis negociar com os terroristas, invadiu a escola e os terroristas detonaram as bombas. E muitas pessoas morreram. Cerca de 334 pessoas foram mortas, né, nesse atentado terrorista, que é considerado um dos maiores atentados terroristas da história, ficando atrás apenas do atentado terrorista de 11 de setembro. Isso, obviamente, é talvez um dos marcos mais negativos, né, da velha ordem mundial, que é esse conflito com a Chechênia dentro da dissolução da União Soviética. Eu coloquei aqui, pessoal, nessa seção, os principais marcos, né, do fim do bloco socialista, como a queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989, novembro de 1989, a reunificação da Alemanha em outubro de 1990, né, e por fim, em dezembro de 91, o fim da União Soviética, né, e a autonomia de todas as repúblicas, os países que faziam parte da União Soviética. É isso aí, pessoal. Essa foi a terceira parte da nossa aula sobre a velha ordem mundial. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, né? Vou fazer mais uma aula agora, analisando alguns exercícios de Enem, de vestibulares, sobre esse tema, sobre esse conteúdo. Beleza? Valeu, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.